Foi muito legal. Inclusive, esse livro da Thomas Nelson, Autoridade Bíblica e Experiência do Espírito, se você quer ir mais fundo nisso, você falou que tem na Amazon, tem espalhado por aí, dá um Google aí. Vou deixar o link da Amazon aqui para você, que pelo menos eu sei que vai ser de confiança. Os outros tem também? Revestido de Poder? O Revestido de Poder está em falta na versão impressa, mas tem e-book na Amazon. Legal. Você trouxe também Reino Dividido, Isso. Como o pecado do sectarismo sabota a vontade de Deus para a igreja. Quero que você fale um pouquinho desse. E o Espírito e a Palavra. Esse é diferente, né? A temática, né? O que é o pecado do sectarismo? Eu escrevi esse livro, foi até muito gostoso escrever. Foi na primeira semana da pandemia, que eu fiquei em casa, né, sem fazer nada. Aí deixa eu escrever um livro. Olha só. Então, saiu esse livro aí. Eu acabei vendo um seriado. Mas também deu tempo, né? Tava fazendo nada. Os dois, né? Deu para fazer os dois. Mas porque assim, eu sempre vi um problema muito sério de sectarismo na igreja brasileira, né? E sempre foi algo que eu sempre combati na minha vida pessoal mesmo. Uhum. Lá no início, quando eu entrei na Assembleia, havia muito sectarismo na Assembleia. Aquela ideia de que a igreja certa é a Assembleia de Deus, né? Mas mesmo naquela época... Então o sectarismo seria realmente isso? De achar exclusivismo religioso, de achar que o reino de Deus se resume à sua igreja ou ao seu grupo teológico, né? E mesmo naquela época eu já tinha resistência a isso, eu tinha amigos batistas, reformados, né? Sempre muito cedo tendo contato com pessoas de outras correntes. E por que é um pecado o sectarismo? É porque justamente resume a riqueza da fé cristã a um aspecto da fé. Tá? A gente está falando de pentecostalismo aqui, que é um aspecto maravilhoso, mas não é a única coisa da vida cristã. O pentecostalismo tem lá toda a sua ênfase nessas questões carismáticas que tem a ver com a missão da igreja. Mas, por exemplo, o pentecostalismo não é uma teoria cultural. Vamos pensar a teologia e a cultura. Bom, o pentecostalismo pode dar uma opinião ou outra, mas há outros pensadores melhores trabalhando essa questão. Que estão mais fundo, né? Estão indo mais fundo nisso. Isso. Tem todo um parâmetro filosófico por trás e tal. Eu vou desprezar isso porque a minha tradição não é forte nesse ponto, sabe? Isso é de uma pobreza muito grande, né? Então é esse ponto que eu procuro advertir no livro. Qualquer tradição cristã, é claro, tradição cristã legítima, ela tem algo a me ensinar, qualquer uma, né? Eu aprendo com os presbiterianos, eu aprendo com os batistas. Eu ia te fazer essa pergunta, como é que você lida com a mesa, né, com esses irmãos de outras tradições e que, por exemplo, discordam de você na perda de salvação, Sim. talvez na evidência das línguas do batismo. Sim. E tal. Como que você tem um diálogo saudável? Porque eu percebo que você está sempre em comunicação. Sim. E é amigo de uma galera que pensa diferente. Como é que você faz isso? Primeiro dividindo doutrina primária de secundária. Primeira coisa. Okay. Né? O que é a doutrina primária? É aquilo que está registrado nos grandes credos da história da igreja. Quando eu falo os grandes credos, são documentos que a igreja escreveu entre o século II e o século VI. Né? O credo apostólico, o credo niceno, o credo de Atanásio. Então, esses grandes credos formam o núcleo daquilo que o C.S. Lewis chama de o cristianismo puro e simples, o mero cristianismo. Então, esse núcleo é o que me une, né, a todos eles, ao presbiteriano, ao batista, ao anglicano, a todos eles. A gente comunga desse credo. Então, todo o restante é secundário. Okay. Inclusive, essas ênfases pentecostais. Que eu sou militante, eu escrevo sobre, eu incentivo as pessoas a adotar essa visão, mas se não adotar, não vai deixar de ser meu amigo por isso. Não vai deixar de ser meu irmão por isso. Né? Que é mais importante ainda. Sim. Então, é separar isso. Então, quando a gente separa, puxa, eu sei o que é doutrina central, que é a Trindade, que é a divindade de Cristo, que Cristo vai voltar, que a Bíblia é a palavra de Deus, ou a Bíblia tem autoridade. Né? Isso é o central. Né? Agora, volta antes ou depois da tribulação? Isso é negociável, sabe? É interpretação. Interpretação, aí tem os pressupostos hermenêuticos, cada um vai trabalhando de uma forma diferente, mas assim, eu não vou entrar em crise por isso, né? A escatologia é até um assunto que tem muitas correntes. Sim, né? Ok, eu estou lá. Se você for me ouvir na escola dominical ensinando, eu vou ensinar o que a Assembleia de Deus ensina.
né? Pré-milenismo, pré-tribulacionismo. Mas, Gutiérrez, e aí? E se Jesus voltar, aliás, depois da tribulação? Amém, eu quero estar preparado, sabe? Eu não vou morrer por esse assunto, porque não é assunto para se morrer por ele. Tenho que morrer de paixão e de amor, por Cristo, né? Pela salvação em Cristo. Então, o sectarismo é isso, é pegar um aspecto que é positivo, de uma tradição, porque aquilo que a gente vê, se fosse possível juntar numa igreja o melhor de todas as tradições, seria o melhor dos mundos. Mas isso só vai ocorrer no céu, né? Enquanto a gente estiver na Terra, uma vai ser boa numa coisa, outra vai ser boa em outra, né? Eu costumo ver isso muito, por exemplo. Eu acho maravilhosa a liturgia anglicana. Acho linda demais, muito bonita. Fui uma vez num culto anglicano e fiquei maravilhado. Aí eu fui ler o N.T. Wright, que fala que ele e os colegas anglicanos que cresceram nessa tradição, os que eles mais queriam é ir no culto carismático. Olha só. A grama do vizinho, né? Isso mesmo. Sempre a grama do vizinho é melhor. Então, se eu tivesse crescido naquela tradição episcopal, com aquele culto, né, cheio de parâmetros, eu provavelmente estaria com saudade de um culto pentecostal, né? De um culto mais simples e tal. Então, puxa, se eu posso visitar os dois, é tão bom, né? Porque aí eu pego o melhor dos dois. Tá? Isso é muito bom, isso é muito legal que você está falando, porque o que Paulo vai falar em Coríntios o problema não é, quando ele usa o exemplo do corpo, né? O problema não é vocês serem diferentes. Deus fez assim, Deus quer assim. A Bíblia não propõe, o Evangelho não propõe uma uniformidade, todos iguais, propõe uma unidade. Então o problema não é ser diferente, Paulo vai dizer, o problema é ser arrogante. Sim. Porque eu sou olfato, eu não preciso de você, orelhas, porque eu sou orelha, eu não preciso de você, boca. Não, cada um é uma parte desse corpo e nós precisamos uns dos outros, né? E sentar para ouvir o outro, isso é maravilhoso. E isso é muito legal, porque é a proposta do podcast, né? Sim. Eu tô assim, muito feliz em fazer o podcast, porque eu já falei algumas vezes aqui, ele difere um pouco. Às vezes o púlpito acaba nos afastando de certa maneira, porque eu vou ser enfático na minha visão, você vai ser enfático na sua visão, mas quando a gente senta à mesa e a gente olha no olho, e a gente tem uma conversa, a gente está na mesma altura aqui, a mesa, é um lugar de muita comunhão. Assim. Então tem sido legal poder permitir a galera sentar à mesa com diferentes pessoas que pensam diferente, interpretam algumas coisas diferentes, mas estão todas no mesmo propósito, no mesmo espírito, tendo o mesmo alvo no final. Né? Isso é muito legal. E isso, Douglas, não é falta de identidade, né? A gente tem a nossa identidade, mas assim, ela está submetida, em primeiro lugar, à igreja como conceito geral, né? Então, mais importante do que a minha identidade teológica é a minha vinculação ao corpo. Sim. Então, é essa a ideia que eu tento passar nesse livro. E o sectarismo, ele é um atraso não só à própria ideia de comunhão, mas é um atraso intelectual também. Porque se eu me limito à minha tradição, eu vou ser teologicamente muito limitado também. Porque a minha tradição não consegue abordar tudo bem.